Bem, gente, então vamos ver hoje nossos primeiros passos, né? Vamos dar nossos primeiros passos no mundo da programação com Python, né? Eu estou usando aqui o Colab, tá? É um ambiente que eu vou usar provavelmente na maioria ou em todos os nossos vídeos, tá certo? Porque é mais fácil, você não precisa configurar nada, já está tudo aqui na nuvem, certo? Então quem quiser usar junto o Colab pode usar. E quem quiser usar ou outros ambientes para desenvolver, como os que eu mostrei nos outros vídeos, né? Inclusive o desenvolvimento na máquina usando o IDLE, também é super tranquilo, tá? Pode usar o que você achar melhor para você. A única diferença é que, como eu falei, aqui no Colab a gente geralmente divide o código em várias células, né? E no IDLE, por exemplo, você vai colocar o código inteiro num arquivo só. Então a única diferença é essa, tá? Mas vai ter o mesmo efeito, vai ter a mesma coisa. Mas como eu falei, por questões de poder colocar anotações e compartilhar o link com vocês, na maioria das vezes eu vou estar usando o Google Colab, tudo bem? Então já vim aqui no meu Google Drive, já criei um novo arquivo aqui, que vai ser a gente vai usar na aula de hoje para dar nossos primeiros passos, né? Bem, então a gente já viu como funciona o Google Colab, né? Já escrevemos nossa primeira linha de código, que foi exatamente essa Olá Mundo, né? Então, diz a lenda que esse tem que ser o primeiro código que você escreve quando você está estudando uma nova linguagem de programação, e aí você vai ter sorte naquela linguagem, tá? Então vamos começar por aqui, né? Bem, o que aconteceu aqui? Como é que funciona, gente? A gente acabou de usar uma função, a função print. Então, no Python, a gente tem várias funções e cada função tem um propósito específico. E no caso da função print, o propósito dela é exibir alguma coisa na tela. Como é que eu sei que o print é uma função? Eu sei que o print é uma função porque depois do print, ó, eu tenho abre e fecha parênteses. Então, se eu vier aqui colocar, por exemplo, print, abre e fecha parênteses vazio, e eu executar isso, olha só o resultado. O resultado é vazio, é uma linha em branco, na verdade, né? O que aconteceu aqui foi que ele exibiu na tela uma linha em branco. Tá? Então, essa aqui é a anatomia de uma função. Como é que eu sei que é uma função? Ela tem aqui o nome da função e depois tem os parênteses da função. E aí dentro dos parênteses eu vou colocar alguma informação, que essa informação vai depender, vai mudar, né? Vai variar de uma função para outra. No caso aqui, dentro dos parênteses da função print, o que a gente chama de passar para a função, né? Eu vou passar para ela o que eu quero imprimir na tela, o que eu quero exibir na tela, que nesse caso aqui é o texto Olá Mundo. E um detalhe aqui, né? Vocês viram que eu coloquei Olá Mundo entre aspas. Eu usei aspas simples, mas eu poderia ter usado aspas duplas, assim, ó, né? Aspas duplas. Por que eu fiz isso? Porque no Python, tudo que é texto, eu tenho que informar para o Python que usando as aspas, né? Tudo que é texto, eu informo que aquilo é um texto usando as aspas. Porque se eu não colocar essas aspas, veja só, o Python não sabe que isso é um texto. Ele não sabe que isso é um texto. E aí quando eu for executar isso, ele vai dizer que não conseguiu, deu erro, não deu certo, não rolou isso aqui, né? Então eu tenho que informar para ele que isso é um texto, que isso aqui que eu coloquei é um texto, tá? Então eu coloco as aspas. Eu costumo colocar aspas simples sempre, tá? Mas pode usar com aspa dupla também. E aí beleza, tá aqui impresso, né? Então a gente já viu o que é uma função, né? Uma função é esse aqui, esse é o nome da função, que é um exemplo de função. Tem várias outras, né?
Uma das que a gente vai mais usar é justamente a função print, que é para exibir alguma coisa na tela. E eu posso exibir também números, né? Como, por exemplo, colocar aqui print 24, ele vai mostrar na tela o número 24. Como eu posso usar o print para exibir resultados de operações. Então, 24 elevado a 2, né? 24 ao quadrado. Eu executar isso aqui, ele me dá o resultado 576, né? Então eu posso usar diretamente o print, colocar a operação dentro do print. Como eu posso também colocar várias coisas dentro do print, separando todas elas por vírgula. Então quando eu quero passar mais de uma informação para aquela função, eu separo aquelas informações com vírgula. No caso da função print, tudo que você colocar separadinho com vírgula, ele vai imprimir naquela sequência. Então, primeiro ele imprime a primeira coisa que você colocar, depois a segunda, depois a terceira e assim por diante. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir o texto, hoje é, aí vírgula, e eu quero imprimir um número agora, 2. Aí vou colocar outro texto de março, tá? E eu executar isso aqui, ele imprime o texto, né? Hoje é, na sequência imprime o número 2, na sequência imprime o texto de março. E da mesma forma eu poderia colocar uma operação aqui, ó. Ao invés de colocar 2, eu poderia colocar 2 mais 10, por exemplo. Então eu coloco uma operação aqui dentro, ó. Se eu mandar executar isso aqui, ele resolve a operação e depois exibe na tela. Então fica, hoje é 12 de março. Gente, também lembrando que, olha só, deixa eu voltar aqui onde a gente fez aquele erro, né? Vou voltar isso aqui. Gente, as células, eu posso ficar, se eu quiser, eu posso ficar apagando e criando a célula de novo, né? Apagar isso aqui e escrever código por cima disso. Ou eu posso criar uma nova célula, tá? Aqui eu estou criando uma nova célula só para a gente ficar com o histórico das coisas. Veja só. Quando eu escrevo alguma coisa errada, como a gente fez agora há pouco, print olá mundo, aqui, sem a aspas, esqueci da aspas, né? E eu tento eu executar isso, ele me dá uma mensagem de erro, tá? Então, o Python, ele sempre me dá uma mensagem de erro quando eu tenho alguma coisa errada, quando eu esqueço de colocar alguma coisa, ou me enganei com alguma coisa, tá? Ou então quando ele simplesmente não conseguiu entender o que você quis dizer, que é esse caso aqui. É um erro de sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe é a forma como eu escrevo alguma coisa. Isso que é sintaxe, né? Então, no caso aqui, ele está dizendo que o jeito que isso está escrito, que essa linha de código está escrita, não deu para ele entender. Não foi possível entender isso aqui, tá? Então, isso que é um erro de sintaxe. Não deu para entender o que está escrito. Justamente porque a gente esqueceu das aspas. Então, eu posso vir aqui e colocar as aspas. Se eu der o play novamente, ele vai executar corretamente agora, tá? Bem, então a gente já viu que no Python eu consigo usar ele para fazer operações, né, comuns, como 2 mais 2, né? Se eu apertar Shift Enter, é um atalho para criar uma nova célula. Ele executa a célula que você está, ele já cria uma nova, que nem ele fez aqui. Então é bem legal, Shift Enter, tá? Então eu consigo usar para fazer operações de soma, para fazer operações de divisão, por exemplo aqui, ó. O resultado, tá lembrando, ele sempre dá o resultado aqui junto daquela célula, tá? E gente, tá vendo que aqui, ó, atrás do botão de play fica um númerozinho, né? Esse aqui é o número da execução. É só a ordem que você executou aquela célula, ó. Essa aqui eu executei ela 6 vezes, né? Depois eu vim executando 11ª vez, 12ª vez, enfim. É a ordem que você executou aquela célula, tá? Então aqui já está na 18ª vez que eu aperto, que eu executo alguma célula. Vamos passar para a próxima aqui. Bem, então
eu consigo no Python fazer as operações básicas da aritmética, né? Eu vou colocar uma célula de texto aqui, ó. E a gente consegue colocar aqui, ó, os operadores, né? Então eu tenho o mais para adição, o menos para subtração. Vou deletar isso aqui. Multiplicação é um asterisco, uma barra é divisão, 2 asteriscos é potência e um parêntese é um parêntese mesmo, né? No caso não tem colchete nem tem chave, né? Simplesmente eu coloco um parêntese dentro de outro parêntese, né? Eu posso usar quantos parênteses eu quiser. Então, por exemplo, só para mostrar isso aqui, a gente tem, se eu colocar essa operação aqui, ó, print, né? Aí vai ser de 10 menos 4 vezes 2. 10 menos 4 vezes 2, né? Se eu der pedir para exibir isso na tela, vai me dar o resultado que é 2, né? Por quê? Porque ele fez a multiplicação primeiro, né? Já que o Python ele também segue as regras da aritmética de prioridade nas operações, né? Então a multiplicação acontece primeiro do que essa subtração aqui, né? Então ele multiplicou 4 vezes 2, deu 8. E depois ele fez 10 menos 8, que dá um resultado de 2. Então veja só como isso fica alterado se eu usar os parênteses, ó. Vamos supor que eu queira que a subtração aconteça primeiro. Então eu tenho que abrir um novo parênteses aqui dentro. E eu vou colocar 10 menos 4. E fora do parênteses eu vou colocar vezes 2, né? Olha só. Vamos executar isso aqui. Olha só, o resultado agora foi 12, né? Por quê? Porque ele fez o 10 menos 4, que vai dar 6. E depois multiplicou por 2. Tá? Então, você vê que eu consigo controlar a ordem das operações com o uso do parênteses, né? Como a gente faz normalmente. E aí, eu consigo usar todas essas operações. Então, por exemplo, se eu quiser 4 ao quadrado, né? Eu consigo colocar aqui 4, asterisco, asterisco, 2. E eu executo isso. E vai dar um resultado de 16. Se eu quiser 4 ao cubo, é só mudar aqui. 4, asterisco, asterisco, 3. E eu executo. E ele vai me dar um resultado de 64. 4 à quinta potência. É simplesmente mudo aqui para 5, executo. E ele vai me dar o resultado 1024. Né? Então eu consigo tranquilamente usar todos esses operadores aritméticos. 34 dividido por 2, por exemplo, né? Vai dar 17. Então eu consigo usar todos os operadores aritméticos aqui no Python numa boa, né? Aí se eu estiver falando de número decimal, gente, aqui vai uma coisa importante, né? Se eu estiver falando de número decimal, eu uso o ponto como separador decimal e não a vírgula, como a gente escreve no português, né? Porque o Python é uma linguagem, as linguagens de programação geralmente são feitas em inglês, como é o caso. Então, o separador decimal é o ponto. Então, vamos supor aqui 34,5, né? Na verdade é 34,5. E aí, se eu executar isso aqui, ele vai dar 34,5 dividido por 2. 17,25. Esse é o resultado, né? Então, eu consigo fazer tranquilamente essas operações aritméticas com esses operadores básicos, né? Mas claro que existem muitas outras operações que a gente faz na matemática, né? Além dessas aqui. E para isso, quando eu preciso de uma função extra, de um operador extra, de uma... Quando eu preciso fazer alguma coisa além do que tem aqui no Python, já de cara, né? Eu preciso importar uma biblioteca. Isso é muito comum e a gente vai usar isso bastante ao longo desses vídeos, né? Então eu vou importar uma biblioteca. O que é importar uma biblioteca? Eu vou puxar uma função específica de dentro de uma biblioteca. A biblioteca nada mais é do que um conjunto de funções.
um conjunto de funções que geralmente tem um propósito específico, né? Alguém pegou esse conjunto de funções e empacotou isso dentro de uma biblioteca. Eu consigo tanto instalar bibliotecas quanto usar, importar as funções dessas bibliotecas. Vamos ver aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, calcular, fazer operações trigonométricas, né? Um seno, cosseno de alguma coisa. Essa função de calcular o seno e calcular o cosseno está dentro da biblioteca Math, que é a biblioteca de matemática, né? A biblioteca de funções matemáticas. E para isso, para poder ter acesso a essas funções de seno, cosseno e várias outras, eu preciso importar a biblioteca Math. No caso dessa biblioteca, da Math, eu não preciso instalar ela. Ela já vem instalada. Mas outras bibliotecas eu vou precisar instalar e a gente vai chegar nisso mais para frente, né? Mas no caso de uma biblioteca que já está instalada, basta eu importar ela. Como é que eu faço isso? Eu uso o comando import, e aí eu coloco o nome da biblioteca. No caso aqui é Math. Então, o nome da biblioteca é Math, tá? E aqui basta eu executar essa célula. Pronto, executei. O que aconteceu? Você vê que não apareceu nada aqui embaixo, né? Não apareceu nada aqui embaixo. Por quê? Porque não tem print nenhum aqui acontecendo, né? Eu não pedi para exibir nada na tela, não coloquei print tal coisa. Então, não vai aparecer nada aqui. Só o que eu pedi foi importe a biblioteca Math. E foi o que ele fez para mim. Uma vez que eu já importei a biblioteca, eu posso usar ela dali em diante. Então, se eu criar uma nova célula aqui de código, eu consigo utilizar todas as funções que estão dentro dessa biblioteca, tá, gente? Então, lembra, as bibliotecas são só um pacote com um monte de função dentro. E aí, quando eu preciso de alguma função, eu vou chamando essas funções para o meu código. Como que eu faço isso? Por exemplo, vamos supor que eu queira calcular agora o cosseno, né? Quero calcular o cosseno de um número. Para isso, eu posso usar a função cos. É essa função aqui, ó, cos. Só que essa função, ela calcula o cosseno de um número, né? Só que ela está dentro da biblioteca Math. Então, como é que eu acesso ela se ela está dentro de uma biblioteca? Vê aqui que eu importei Math aqui em cima, né? Então aqui dentro, aqui para usar essa função, eu digito o nome da biblioteca, Math, ponto, e depois o nome da função, ó. Inclusive ele já me dá uma lista, olha só que legal, ele me dá uma lista de todas as funções que essa biblioteca tem, ó. Arcosseno, arcosseno, enfim, um monte de função, logaritmo, exponencial, um monte de função aqui que essa biblioteca tem, tá? Ele já me dá uma lista assim, tá? O legal de usar o Colab é isso, ele vai lhe dando umas dicas de várias coisas, é bem conveniente, né? Porque, por exemplo, ó, vamos supor que eu não sei qual que é o nome da função cosseno, né? Mas eu sei que ela está dentro da biblioteca Math. Então, se eu digitar Math, ponto, ele já vai me dar uma lista de todas as funções. E se eu digitar, por exemplo, só a letra C, ó, ele já me deu as 4 opções que começam com C. Então agora eu sei que a função que eu quero é essa aqui, cos. Eu posso só clicar aqui direto, como eu posso terminar de digitar. Então essa é a função cosseno. Lembra, gente, lembra. Isso aqui é outra fonte de erro, né? Bastante que a gente vê. Sempre que eu estou usando uma função, depois tem abre e fecha parênteses, beleza? Então, aqui dentro do parênteses dessa função cos, basta eu colocar um número que eu quero tirar o cosseno. Então, se eu colocar aqui 3, quero tirar o cosseno de 3. E executar isso aqui, ó, ele já me deu aqui o resultado. O cosseno de 3 é igual a menos 0,9899 e por aí vai, várias casas decimais, né? Eu posso também tirar o seno de algum número que eu queira. Então, math. Gente, você viu aqui que eu digitei math.cos, né, de 3 e executei.
E ele deu o resultado aqui, né? Mas não tinha print, né? Não coloquei print nenhum. O Colab ele faz isso também. É tipo uma função, é tipo uma conveniência, né? Essas operações matemáticas simples assim, se você simplesmente jogar ela na célula aqui, ele já dá o resultado. Ele já entende que você quer que aquilo apareça e já dá o resultado, como se você tivesse feito um print, tá? Mas é bom se você estiver em outro ambiente de desenvolvimento, pode ser que isso não aconteça, tá certo? Então eu acabo colocando o print aqui sempre para a gente lembrar que se eu quero que alguma coisa apareça na tela, eu tenho que usar o print, tá certo, gente? Então esse print aqui de um seno, né? Então a função de seno é a função sim. Então basta eu vir colocar aqui math.sim, abre e fecha parênteses, porque é uma função. E aí dentro do parêntese eu coloco o número que eu quero tirar o seno, que vai ser 2. Se eu executar isso aqui, deu um resultado, seno de 2, 0.909 e vários decimais aí. Tem uma função também bem útil dentro dessa biblioteca Math, que é a função de raiz quadrada, por exemplo. Então se eu quiser raiz quadrada de um número, né? math.sqrt, square root, raiz quadrada, abre e fecha parênteses, né? E aí dentro do parênteses eu coloco o número que eu quero tirar a raiz. Se eu colocar 16 e executar, o resultado é 4, né? Ele deu aqui 4.0, né? Mas é 4, o resultado é 4. Tudo bem, gente? Então lembrando de novo, no Colab, se eu colocar uma equação, uma operação solta na célula, como math.sqrt de 16, né, aqui, ó. Então eu estou pedindo a raiz quadrada do número 16, ele vai exibir na tela a resposta, mesmo se eu não tiver colocado o print, tudo bem? Isso acontece no Colab por conveniência, né, é uma coisa da plataforma. Bem, então vou deixar uma célula vazia aqui para ir dando uma separação melhor, né? Vamos continuar então. Vamos fazer um exercício rapidinho aqui, ó. Veja só. Deixa eu colocar uma célula de texto para a gente saber qual que é o exercício. Olha só. Veja só. Suponha que eu preciso calcular o volume de um tanque de recirculação com 5 metros de raio e 2,5 metros de altura. E a fórmula é essa aqui, do volume de um tanque cilíndrico, né? Do volume de um cilindro. Então o volume vai ser igual a πr ao quadrado vezes h, que é a altura. Então vamos fazer isso aqui, vamos resolver? Então primeiro, o resultado aqui é o volume, né? Que é o que eu quero. Então o que eu preciso colocar, a operação que eu preciso fazer é do lado direito aqui da minha equação, né? Então π, quem que é π? É 3,14, né, aproximadamente, mas dentro da biblioteca Math também tem o valor de π, então basta eu usar math.π. Ó, se eu executar isso aqui, ele vai me dar o resultado, ó, 3,14 e tal, né? Então direto aqui da biblioteca Math já tem o valor de π direto nela. Então eu posso usar isso, né? Então vamos lá, π, aí vezes o raio ao quadrado. Então qual que é o raio? 5 metros, né? Ao quadrado. Vezes a altura. Qual que é a altura? 2,5. Se eu executar isso, então eu vou ter um resultado de 196 metros cúbicos de volume nesse meu tanque circular. Então, vocês viram que eu também não precisei colocar o print aqui, né, para exibir o resultado. No Colab eu posso colocar direto a operação e ele vai dar o resultado. Mas eu também posso colocar isso tudo dentro de um print, ó. Coloquei tudo dentro de um print. Se eu executar isso aqui, vou ter exatamente a mesma coisa acontecendo. O resultado 196, alguma coisa, né? Então exatamente a mesma coisa.
Beleza, gente. Então, a gente já viu que dá para fazer operações matemáticas, aritméticas, né? Puxar funções trigonométricas, raiz quadrada e várias outras coisas. Operações com números, né? Isso que é o legal do Python. Ele tem essa, ele é muito fácil de trabalhar com números. Ele tem uma capacidade muito grande de processar números. Por isso que ele é muito utilizado dentro das engenharias, né? Porque não é toda linguagem de programação que é feita, que é preparada, vamos dizer assim, para lidar com muitos cálculos numéricos. E no caso do Python ele é preparado para isso, o que é muito bom para a gente. Bem, então vamos lá. Só que o que acontece? Ficar colocando toda hora nossas operações matemáticas assim, ó, com os números jogados direto, muitas vezes fica confuso, né? Porque se for uma fórmula muito grande, uma equação muito grande aqui, vai ter um monte de números, você não vai saber quem é quem e acaba ficando confuso isso, né? Então, para isso, a gente pode usar as variáveis, né? Variáveis são elementos muito importantes dentro da programação que a gente pode armazenar algum valor, alguma informação dentro dessa variável. E quando a gente precisa dessa informação, a gente pode usar a variável e ela vai trazer essa informação para a gente. Então isso é bem bacana. Tem vários tipos de variável dentro do Python, tá? Sendo que os principais são esses aqui. A gente tem as variáveis numéricas, né, que são números, e elas podem ser números inteiros, pode ser do tipo int, que é um número inteiro, como pode ser do tipo float, que é um número decimal. Vamos ver isso aqui, ó. Por exemplo, se eu usar a função type, ela me diz o tipo de um elemento que eu coloco aqui dentro dela, tá? Então se eu colocar, por exemplo, 3, vou colocar 3 aqui e executar isso, ela vai dizer, ó, o tipo é int, ou seja, é inteiro, é um número inteiro. Se eu colocar 3.7 e executar isso aqui, ela vai me dizer, ó, é um float, ou seja, esse 3.7 é um número decimal. Né? Então tem esses tipos de variáveis numéricas, números inteiros e números decimais. Eu tenho também as chamadas strings. O que é uma string? String é texto. Então esse texto pode ser um texto completo, né? Uma frase, um parágrafo, um livro inteiro, um PDF inteiro que seja, o texto de um PDF todo, qualquer coisa, qualquer tamanho de texto, né? Até somente um caractere, só uma letra. Só uma letra já é considerado um string, né? Vamos testar aqui? Lembra, gente, o que foi que eu falei que eu tenho que fazer no Python para ele entender que eu estou passando um texto? Para ele entender que alguma coisa é um texto. O que é que eu tenho que fazer? Colocar entre aspas. Então, se eu colocar entre aspas aqui, ó, Python, coloquei Python entre aspas e executar isso aqui, ele vai me dizer que isso aqui é do tipo str. str é a abreviação de string. E se eu colocar só uma letra, ó, colocar só o P, executei, ele me diz que é uma str também. Então esse Pzinho aqui, que é um caractere somente, também é do tipo string. Então tanto textos longos, quanto caracteres, letras sozinhas, são string. Agora atenção para uma coisa aqui que pega muita gente no começo. Se eu fizer isso aqui, ó, olha só isso. Não executei ainda. Se eu fizer isso aqui, ó, type, esse 3 aqui, eu vou inclusive, eu não estava colocando em células separadas, né? Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês, para ficar no histórico, né? Ó, um inteiro, um float e um string, tá? Só para deixar aqui.
E se eu fizer isso, gente? Olha só que legal. Se eu fizer isso aqui, ó. É o 3, que é um número. E é um número inteiro, eu sei disso. Só que eu estou passando ele entre aspas. E aí, que tipo de informação é essa? É um número ou é uma string? Um texto? Vamos ver? É uma string. É um str ou string. Então, por que é uma string? Porque é entre aspas. Porque tudo que está entre aspas no Python é um texto, tá? Então, mesmo que eu estou passando para ele um número, se esse número tiver entre aspas, ele vai ser considerado um texto. Tudo bem? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Ah, como assim, professor? Como assim cuidado? Não entendi por que tem que ter cuidado com isso. Porque, por exemplo, se eu fizer 2 mais 3, o resultado é 5, né? O resultado é 5. Beleza. Nada de novo aqui. E se eu fizer 2 mais 3, assim, ó, entre aspas, uma string e uma string, o que vai acontecer? 23. O resultado é 23. Olha só que interessante. Então você pode achar que você está fazendo a mesma coisa aqui, né? Porque é 2 mais 3. Só que como esse 2 está entre aspas e esse 3 está entre aspas, esse 2 é uma string, é um texto. E esse 3 também. Então quando eu uso o operador de soma aqui, ele não está somando números, ele está somando textos. Então simplesmente o que ele faz é pegar um texto e colocar do lado do outro. É isso que ele fez. Por isso que o resultado foi 23. É o texto 2 do lado do texto 3, né? Então, muito cuidado com isso, gente. Aqui é uma operação, aqui em cima é uma operação com números e aqui embaixo é uma operação com texto, com strings, certo? Lembra, se tiver entre aspas é string. Sempre que está entre aspas é string. Muito bem. Ah, vocês lembram dos comentários? Agora eu não lembro se eu já falei disso, mas veja só. Dentro do Python, quando eu quero... Às vezes eu preciso escrever alguma coisinha rápida ali só para eu lembrar o que aquela parte do código faz, aquela parte do algoritmo faz, né? E como é que eu faço isso? Eu uso um comentário. O que é um comentário? Ó? É quando eu venho aqui, eu coloco essa hashtag e eu escrevo o que eu quiser. Então, por exemplo, esta é uma operação com números. Escrevi. E quando eu executo aqui, ó, o resultado não muda, é a mesma coisa. Ou seja, toda linha que começa com a hashtag, ela é ignorada. Tudo que tem depois da hashtag, ela é ignorado. Porque é um comentário, é uma coisa que eu coloquei aqui só para eu lembrar disso aqui quando eu for ver depois. Então, ó, esta é uma operação com strings, tá? Então, se eu executar aqui vai dar o mesmo resultado, tá? Tudo que vem depois da hashtag é ignorado porque é um comentário. Muito bem, vamos continuar. Então, a gente está falando de variáveis, né? Tipos de dados. A gente falou de números, a gente falou de strings, mas não falou de listas. O que são listas? Listas são conjuntos de elementos. A gente não vai entrar em detalhes em listas agora, porque a gente vai entrar mais para frente, né? Mas veja só o que é uma lista. Uma lista, eu crio uma lista usando colchetes. E aí eu coloco os elementos que eu quero dentro dela separados por vírgula. Então 2, 5, tá? Enfim, eu coloco todos os elementos que eu quiser aqui dentro dessa lista, tá? Então, ela é um conjunto de elementos, tá? A gente não vai entrar em listas agora. A gente vai entrar em listas mais pra frente, tá, gente? Então, eu coloquei aqui só para vocês saberem que é um tipo de variável bem importante também. Mas a gente tá falando de variável, mas cadê a variável efetivamente, né? Como é que a gente cria uma variável? Para ela armazenar, lembra? Uma variável, ela é um objeto no computador que armazena uma informação.
Tá? Uma variável é um objeto que armazena uma informação. Então, como é que a gente cria uma variável? No Python, a gente cria uma variável simplesmente dizendo qual que é a informação que ela vai armazenar. Como assim, professor? Não entendi. Vamos supor, x, estou dizendo aqui que x vai armazenar o valor 2. Tá? E para isso eu uso esse operador aqui de igual, que eu não leio igual, não é igual de igualdade aqui. Esse igual, esse operadorzinho, é um operador de atribuição. Então eu estou dizendo que o que está aqui do lado direito, ou seja, 2, esse número 2, vai ser armazenado dentro do que está aqui do lado esquerdo, que é a minha variável x, é o nome da minha variável, que nesse caso é x. Mas poderia ser qualquer nome, como por exemplo número, poderia ser qualquer nome. Tá? Então, o que está do lado direito do operador de atribuição, ele é armazenado dentro do que está do lado esquerdo, né? Desse nome aqui, número. E agora, sempre que eu precisar desse valorzinho aqui de 2 que está armazenado, basta eu chamar essa variável. Então, ó, print número. Ele até me avisa aqui, né? Então, ó, print número. Se eu executar isso aqui, ele vai colocar na tela o número 2, né? Então, ele deu o print da informação que estava armazenada e que está, né? Ainda está armazenada dentro dessa variável chamada número. Você vê que quando eu executo essa célula aqui de cima, ó, número recebe 2. Esse igualzinho a gente lê como recebe, né? Porque a variável número recebe o valor 2. Quando eu executo isso aqui, número recebe 2, não aparece nada, não aparece resultado nenhum, né? Por que não aparece resultado nenhum? Porque não tem print, né? Não tem nada para ser exibido na tela. É simplesmente a operação de armazenar o número 2 dentro da variável número. Então, sempre que eu precisar agora acessar esse valorzinho de 2, esse número 2 aqui, basta eu usar a variável, ó, número. Então, quando eu rodo aqui o print, aparece o resultado. E se eu quiser fazer uma operação, por exemplo, 2 ao quadrado, então basta fazer número elevado a 2. E se eu executar novamente, ó, vai dar 4, né? Se eu quiser fazer número ao cubo, eu coloco um 3 aqui e vai me dar um resultado de 8, porque é 2 ao cubo. Então é para isso que servem variáveis. A gente armazena valores nelas e depois a gente consegue fazer operações usando esses valores armazenados, e aí fica muito mais prático de escrever, porque eu não tenho que toda hora ficar lembrando qual era o valor que eu queria e digitando ele sempre, né? Basta eu chamar a variável que ela já está armazenando aquele valor. Bacana, né? Aqui, gente, mais um alertazinho, ó. O que vocês acham que vai acontecer se eu executar essa célula aqui, ó? O que vai acontecer se eu executar essa célula? Vamos ver? Ó, print número. Apareceu a palavra número, né? Por que isso? Por que não apareceu o valor 2? Porque número aqui está entre aspas. Número está entre aspas. Então isso quer dizer que é um texto, né? Isso quer dizer que é um texto. Eu estou pedindo para imprimir na tela o texto número. Se eu quiser o valor da variável número, eu tenho que tirar essas aspas aqui, ó. E aí ele vai imprimir na tela aqui o valor 2, que é o valor daquela variável. Tudo bem? Então eu vou deixar isso aqui só para fim de vocês lembrarem a diferença, tá? Então aqui, ó, exibe a string número,
E esse aqui de baixo exibe o valor armazenado na variável número. Tudo bem? Ok. E aí, gente, eu também posso usar a minha variável, como eu posso usar ela em qualquer outra operação, eu posso também, inclusive, usar ela para criar uma nova variável. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero criar a variável y. Eu quero que y receba o valor de x, x vezes 27. X vezes 27. Tá? Então, y vai receber o valor de x vezes 27. E aqui na mesma linha, na mesma célula, eu já vou colocar o print de y, só para eu ver o resultado, né? Vou executar isso aqui. Opa, deu um erro aqui, por quê? X, olha só esse erro aqui. Então, o Python, ele informa o que aconteceu, né? O que ele está dizendo aqui, ó? O erro foi aqui, nessa linha, porque tem a seta, certo? E ele disse que foi um erro de nome. Por que é um erro de nome? Porque ele está dizendo que a variável, que esse nome x, não está definido. Isso quer dizer que não existe esse nome x, essa variável chamada x. E por que não existe? Porque a gente não criou ela, né? O nome da nossa variável é número. Eu coloquei x, mas depois eu acabei mudando, ficou número, né? E eu esqueci que eu tinha ficado número e coloquei x aqui. Então a gente já aproveitou e já viu esse erro que acontece. Quando a gente tenta usar uma variável que não existe, o Python vai me dar esse erro dizendo que aquele nome, ó, name error, então erro de nome, quer dizer que essa variável não existe, não tem nenhuma variável com esse nome x, tá? E não tem mesmo. A variável que a gente está trabalhando aqui é a variável número, né? Então eu vou digitar aqui número. Então y vai receber, qual que vai ser o valor de y? Vai ser o valor de número vezes 27. E na outra linha aqui eu coloquei um print de y. Se eu executar isso aqui, eu vou ter o valor 54. Por que 54? Porque é 27 vezes o valor armazenado dentro de número, dentro da variável número. E qual que é esse valor? Olha aqui em cima, ó. 2. Então 27 vezes 2 dá 54. E é isso que está sendo exibido aqui. Tá? Então isso é bem bacana, porque eu consigo criar uma variável, depois fazer operações com ela e armazenar os resultados em outras variáveis, que aí eu posso usar em outros momentos. Tá? Então isso é bem interessante. Dá inclusive para compor os resultados na tela, que vão aparecer na tela, de uma forma mais elegante. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui, ó. Print, tá? O valor, não, colocar o resultado de um texto, né? Aí vírgula. Aí aqui eu vou colocar, eu quero que apareça na tela assim: o resultado de tanto vezes 27 é isso, tá? Porque é essa operação que a gente fez aqui em cima, né? Então o resultado de número. Quem que é número, gente? A nossa variável aqui que tem o valor 2, né? Então eu quero que apareça esse texto, o resultado de. Depois vai aparecer o valor dessa variável, que é 2. Depois eu quero que apareça outro texto, que vai ser multiplicado por 27 é igual a. E aí eu vou colocar vírgula e eu vou colocar a variável que tem o resultado dessa operação. Qual que é a variável que tem o resultado dessa operação? É a variável y que a gente criou aqui em cima, ó. Ela tem um resultado da multiplicação de 27, né, de número por 27. Então vamos executar isso aqui, gente.
Olha que bacana, né? Então olha só, o print, quando você dá o print, você passa as variáveis para ele vai buscar o valor daquelas variáveis. Então ele substitui e já aparece aqui na tela, ó, o resultado de 2, que é essa variável aqui, multiplicado por 27 é igual a y, né? Que é esse valor de 54. Então lembra, quando eu quero imprimir mais de uma coisa, texto, variável, eu vou separando tudo por vírgula, né? Tá? E sempre lembrar, se é texto, tá entre aspas. Se é variável, tá fora das aspas. E aí, vamos refazer agora, aquele exemplo que a gente fez do tanque cilíndrico, mas usando variáveis para vocês verem como a coisa facilita, né? Então, ó, usando nossas variáveis, né? Então aqui então o volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Vocês lembram o valor? O raio é 5 metros e a altura é 2,5 metros, né? Então, vamos usar as variáveis agora, vamos pegar essas informações, colocar dentro de variáveis e fazer as operações com as variáveis. Então, vamos lá. Quais são as variáveis que a gente tem? Raio, que é 5. Raio recebe o valor 5. Eu tenho altura, que é o valor de 2,5, né? 2,5 metros. E eu tenho π, né? Π, eu preciso criar uma variável para o valor de π? Não, eu posso puxar da biblioteca math, né? math.py. Mas math.py, assim, né? math.py é um texto grande, né? Então vamos criar uma nova variável para armazenar esse valor com um nomezinho mais curto, o nome de π. Então π, a minha variável π, recebe o valor de math.py. Então olha só que legal, eu estou puxando uma informação lá da biblioteca e armazenando essa informação na minha variável que eu chamei aqui de π. Olha que bacana, gente. Eu posso armazenar qualquer coisa dentro das variáveis. Eu posso armazenar imagens, vídeos, análises inteiras dentro de uma variável, relatórios inteiros dentro de uma variável. Isso é muito bacana. Então as variáveis são muito poderosas. A gente está só começando a descobrir elas. Isso é bem legal. Então veja só. Veja só. Agora que eu tenho minhas variáveis, né? Raio recebe o valor de 5, altura recebe o valor de 2,5 e π, minha variável π, recebe o valor de math.py, que eu puxei lá da biblioteca math. Por isso eu não preciso importar essa biblioteca? Não, porque eu já importei ela lá em cima, ó. Tá tão em cima que eu nem lembro onde é mais. Cadê? Tá aqui, ó. Eu importei ela aqui em cima, tá? Então eu só preciso importar uma vez. E eu posso usar daí pra frente. Beleza, vamos executar isso aqui? Ó, executei. Não apareceu nada na tela, não tem resultado nenhum, porque não tem nenhum print, né? Então tá ok. Se tivesse ocorrido algum erro nesse momento, ia aparecer aqui, tá? Ia aparecer aqui. Como por exemplo, se eu digitar errado aqui, ó. Eu coloquei mah.py, eu esqueci o T. Digitei errado aqui, executar. Olha só, ele me deu um erro. Ele falou que esse nome MAH não está definido, ou seja, não existe nada com esse nome MAH, né? Então eu tenho que colocar o T de volta, porque math é o nome da biblioteca que eu importei. Legal. Executei, não apareceu nada na tela, porque não tem nenhum print, eu não pedi para aparecer nada. Bacana. Mas eu tenho minhas variáveis. Como que eu sei que eu tenho minhas variáveis? Vamos conferir se elas estão armazenadas mesmo. Vou colocar aqui, ó, print de raio, depois print de altura, depois print de π.
né? Só para a gente conferir se salvou mesmo, se está armazenado isso. E eu vou executar isso. Olha só. 5, 2.5 e o valor de π aproximado aqui, né? 3.1415 e tal, né? Então tá corretíssimo, é isso mesmo, gente. Tá corretíssimo, né? Bacana. Bem, então eu posso fazer minha operação, né? Meu cálculo, que é o que eu quero calcular esse volume aqui em cima, né? Então como é que eu calculo esse volume? Volume, então eu estou criando uma nova variável para armazenar o resultado, tá? É assim que a gente vai trabalhar na maioria das vezes, gente. A gente usa muito as variáveis, muito, porque é bem mais prático eu ficar armazenando as coisas nas variáveis e quando eu precisar exibir na tela, eu simplesmente puxo aquele valor usando o nome da variável, né? Então, a minha variável volume, vai receber qual valor? Vai receber o valor de π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, né? Vamos executar isso aqui. Beleza, não deu erro nenhum, não apareceu nada também porque não tem nenhum print. Vamos colocar um print aqui embaixo. Opa, fiz duas células aqui. Tá. Vamos colocar o print aqui embaixo. Print de volume, né? Quem que é volume, gente? É essa variávelzinha que eu acabei de criar aqui em cima, né? Então vamos dar o print dela. Olha só, tem o meu resultado. Que se a gente for olhar lá em cima no resultado que a gente fez da outra vez, ó, é exatamente a mesma coisa. Só que agora eu estou usando variáveis. E usar variáveis faz com que o meu código fique muito mais robusto, muito mais elegante e mais fácil de ler, né? Porque olha só que legal. Eu estou só lendo aqui, ó, que o volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, mas quanto que é a altura? É só eu vir aqui, ó, 2.5, tá na minha variável. Quanto que é o raio? É 5, ó. Quanto que é o valor de π? Eu puxei lá da biblioteca Math, tá? Então, o uso de variáveis, a gente precisa se acostumar com ele, né, com esse uso, porque facilita muito a nossa vida e a gente usa direto. E como eu falei, né, porque elas armazenam muito mais coisas do que somente números e textos, armazenam qualquer coisa que a gente precisar dentro do nosso programa. Então, se você vai desenvolver um programa que trabalha com vídeo, com fotos, com imagens, são variáveis que vão armazenar essas coisas também. E aí vamos fazer um printzinho mais organizado agora, com um textinho mais legal, ó. O volume do meu tanque é D. Agora eu quero que apareça o resultado do volume, né? Então eu vou colocar vírgula, porque eu quero puxar o valor de uma variável, que vai ser a variável volume. Depois eu vou colocar mais um textozinho, que é a unidade, né? Metros cúbicos. Como é que eu sei que é metros cúbicos, né? Porque no problema da questão, que está lá em cima, falava que o raio era de 5 metros e a altura era de 2.5 metros também, né? Então o resultado que eu tenho é em metros cúbicos, tá? Se fosse tudo em centímetros, eu teria centímetros cúbicos e por aí vai. Tudo bem, né, gente? Vamos dar esse print aqui e ver o que acontece. Olha só que legal, já tem um textinho bem mais organizado, né? O volume do meu tanque é de 196 e tal metros cúbicos. Bacana. Vamos fazer um exemplo agora, mais da engenharia de pesca mesmo, né? Algo mais aplicado, já que a gente já chegou até aqui, já deu para entender bastante como funciona. Então olha só, deixa eu criar uma célula de texto. Ó. Então vamos calcular a CPUE usando a equação da CPUE, que é a captura dividida pelo esforço, considerando uma captura total de 256,7 toneladas e um esforço de 41 embarcações, tá? Aqui são dados, né, hipotéticos,
só para fins didáticos. Então, 41 embarcações é o meu esforço, né? Podia ser horas, podia ser anzóis, podia ser um monte de coisa aqui, né? Beleza, vamos resolver isso então agora. Vamos lá, calcular essa CPUE. Então eu tenho que a minha captura é esse valor aqui e eu tenho que o meu esforço é esse outro valor, né? Então vamos criar nossas variáveis. Captura recebe o valor de 256,7. Esforço, né? Aqui eu não uso C cedilha, eu coloco um C, tá? Não uso C cedilha. Esforço recebe o valor de 41. Essas são as duas variáveis que eu preciso. Vou executar isso aqui. Não deu erro nenhum. Beleza. Vamos para a próxima. Criei minhas duas variáveis. Agora eu posso fazer a operação com elas. Qual que é a operação? É a operação da CPUE, que é a captura dividido pelo esforço. Então, a CPUE, que é uma nova variável que eu estou criando aqui, né? Ela vai armazenar o valor da captura dividido pelo esforço. Vamos executar isso aqui. Bacana, executou sem erro, mas não apareceu resultado nenhum porque eu preciso do meu print se eu quiser ver o resultado. Então, print de CPUE, né? Print da variável CPUE vai me trazer o resultado. O resultado então é uma CPUE de 6,26, arredondando aqui, né? 6,26 toneladas, né? Porque no problema diz que a captura é em toneladas, então a CPUE é em toneladas por embarcação, né? Vamos colocar isso, né, no print. Vamos colocar isso no print. Print, então, minha CPUE é de um texto, aí vírgula. Eu quero que apareça o valor da CPUE, então eu vou colocar a variável aqui, vírgula, quero que apareça mais um textinho, que eu vou colocar aqui então, minha CPUE é de CPUE, aí eu vou colocar a unidade, toneladas por embarcação. Vamos dar um print nisso aqui. Então olha que legal, minha CPUE é de, aí tem o valor da CPUE, que ele puxou da minha variável, né? E tem esse outro texto aqui, que é a unidade. Bem interessante isso aqui, né, gente? Então vocês viram aqui, a gente passou por muita coisa só hoje, né? A gente já viu como usar essa função print, como exibir ao mesmo tempo várias coisas, separando por vírgula aqui. Viu como fazer operações dentro do Python, né? Principalmente operações com números, que é o que a gente vai mais fazer. E como que eu faço operações usando variáveis. Como que eu crio variáveis e faço operações com essas variáveis, né? Isso é bem legal, gente. Mais uma coisinha pra gente ver hoje. Bem bacana. Tem uma função bem interessante que a gente pode usar para pegar um input do usuário, pegar uma informação do usuário. Como assim uma informação do usuário, né? Às vezes você está fazendo um código, mas você está fazendo um algoritmo e você quer que ele seja mais dinâmico. Você quer poder digitar na hora ali, quando você aperta o play para ele executar. Você quer que ele lhe pergunte algumas coisas e você responda ali rapidinho. E ele siga com aquelas informações, ele receba aquelas informações e use aquelas informações, né? Tipo um formulário de uma página, quando você abre uma página e o formulário lá, tem um formulário que te pede lá CPF, seu nome e tal, essas coisas, né? Então você quer poder fazer isso de uma forma mais dinâmica. A gente pode fazer isso. Aqui é um comentário que eu estou colocando, né? Mas a gente pode fazer isso com a função input. Input. Né? Então a função input serve para eu receber uma informação do usuário, algo do usuário. Tá? E o que eu recebo do usuário eu já posso direto armazenar numa variável. Né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma variável. A variável vai ser nome. Vamos supor que eu quero pegar o nome do usuário, beleza? Eu quero pegar o nome do usuário.
Então eu estou criando aqui uma variável chamada nome e eu estou dizendo que ela vai receber um input. Ela vai receber um input, né? E se eu executar isso aqui, já vai funcionar. Olha só. Se eu executar isso aqui, ó, ele já me abre aqui uma caixinha. E tá vendo que tem um cursor piscando, ó. Eu posso digitar as coisas. Então já está preparado para receber um input. Você vê que, ó, fica rodando aqui, né, no botão de play, porque ele está esperando eu digitar. Então eu vou digitar aqui Sávio, né? Se eu der enter, beleza, ele recebeu meu input. Como é que eu sei que ele recebeu meu input? Porque, ó, eu posso vir aqui e dar um print da variável nome. E olha só o que sai no print, Sávio, exatamente o que eu digitei aqui no input. Então eu posso usar essa variável, essa função input para receber informações do usuário. E isso é bem bacana. Gente, mais um detalhe sobre as variáveis. Se eu criar aquela outra variável, por exemplo, aqui em cima eu criei a variável nome, né? Aqui embaixo, se eu criar de novo a variável nome, ela vai passar por cima da anterior. Então aquela anterior ela é perdida, ela é apagada e vai ficar com esse novo valor que eu vou passar aqui, tá? Deixa eu, antes de fazer isso, só explicar isso que eu acabei de falar. Se eu disser que var, né, é igual, recebe o valor de 34, e eu colocar aqui um print de var, né, só para vocês entenderem o que eu acabei de falar. Var recebe 34, né? Print de var vai me dar o valor de 34, beleza. Agora eu posso dizer que var recebe o valor de 98. Deixa eu executar isso, beleza. Agora eu vou pedir o print de var. De novo, print de var. Olha só o valor, 98, tá? Então, se eu passar um valor, se eu criar a variável, outra variável com o mesmo nome, a variável anterior vai ser perdida. O valor que estava lá vai ser perdido, tá? Então aqui eu criei a variável var e disse que ela ia armazenar o valor de 34. Aí depois eu disse que ela mesmo, de novo, ia armazenar o valor de 98. Então o valor de 34, que foi o primeiro, ele é perdido, ele é excluído, né? Então vai ficar sempre o valor mais recente, se eu ficar recriando aquela variável, tá? Bem, então deixa eu voltar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui para poder ver depois, né? Deixa eu subir isso aqui. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Voltamos aqui para receber o nome do usuário pelo input, né? Então, essa função input que eu uso para receber alguma informação do usuário, eu posso colocar dentro do parênteses alguma mensagem que eu queira que apareça na tela na hora que eu estou pedindo aquela informação. Vamos ver, testar isso aqui, ó. Se eu pegar aqui nome recebe um input igual lá em cima, ó, só que eu colocar se eu colocar uma mensagem aqui dentro do parênteses, vai ficar tipo digite seu nome. Coloquei essa mensagem aqui, tá? E se eu executar isso aqui, olha que bacana. A mensagem aparece, ó, digite seu nome, aparece aqui embaixo. E aí depois aparece o campo de formulário para eu digitar. Então, vou colocar outro nome, que é Rodrigo Sávio, né? Então, vou colocar Rodrigo aqui. Dou enter. Pronto. E agora, se eu der um print de nome, que é a minha variável nome, né? Vai aparecer o que? Vai aparecer Rodrigo ou vai aparecer Sávio? Diz aí. Vai aparecer Rodrigo, exatamente, porque foi nesse momento aqui, né?
foi a última vez que eu criei essa variável. Eu criei ela lá em cima e aí passei o input de Sávio, só que depois eu criei ela de novo, então eu passei por cima do que já existia e passei o input de Rodrigo. Então o último valor que ela ficou armazenado foi Rodrigo, né? Beleza. E a gente pode usar isso, gente, esse input, para receber números, né? Então recebendo números do usuário, valores numéricos, né? Não só valores de texto, como o nome, por exemplo. A gente pode receber valores numéricos. Só que aí tem uma pegadinha aqui, né? Não é bem uma pegadinha. O que acontece? A variável não. Essa função input, ela sempre recebe a informação como texto, como string. Vamos ver isso aqui. Então vamos supor que eu queira receber a captura. A gente acabou de calcular a CPU-E, vamos receber a captura no input do usuário. Então captura vai ser igual a input. Aí aqui dentro do parênteses eu vou colocar a mensagem que eu quero que apareça, né? Então vai ser digite a captura em toneladas. 2 pontos. Vou executar isso aqui. Apareceu aqui a mensagem, digite a captura em toneladas, né? E aqui ele está esperando digitar. Então eu vou digitar 45.9. Foi uma captura. Enter, né? Tem que dar Enter. Beleza. Então eu posso dar um print de captura. Olha só. Se eu der um print da minha variável captura, o que está armazenado dentro dela? Não é esse 45.9 que eu acabei de digitar? É. Só que esse 45.9 vai estar armazenado no formato de string. No formato de string. Olha só, se eu pedir o tipo, se eu perguntar qual que é o tipo dessa minha variável captura, ele vai me dizer que essa minha variável captura é uma string, é um texto. Não é um número, né? É um número que está no formato de texto. Então, como que eu contorno isso? Então, eu tenho que converter esse input para número. Para poder usar ele como um número em operações, em divisão, que é uma divisão que eu tenho que fazer aqui para calcular a CPU-E, né? Então eu tenho que converter para um número. Como que eu converto para um número? Tem duas funções que eu posso usar. A função float e a função int. Então a função float, ela converte o input para número decimal, e a função int, ela vai converter esse input para número inteiro. Então, por exemplo, né? Vamos lá. Se eu colocar aqui float de captura, né? E int de captura. Int de captura. Qual vai ser o resultado? Aqui ele deu um erro, né? Porque ele não consegue converter esse número decimal, né? Que é 45.9, ele não consegue converter para inteiro, né? Então tá certo, é um número inteiro, não tem como. Com essa função, né? Não tem como converter. Então, vou deixar só o float aqui pra gente ver, ó. Float, ó. 45.9, né? Então, eu vou armazenar isso numa nova variável, vai ser captura float. Gente, nome de variável não pode ter espaço, certo? Então, eu uso o underline para separar as palavras. Então, captura float
eu usei a função float para converter o meu input para um número. E aí agora, se eu der um print disso, captura underline float, vamos ver o que acontece. Aparece o valor, né? Mas na verdade, se eu der um type, ou seja, se eu perguntar qual que é o tipo dessa variável, o que é que vai acontecer? Olha só, float. Agora aparece float, né? Então veja só, antes ó, aqui em cima era um string, e depois que eu usei essa função aqui float de captura, agora é um float, né? É um número decimal. Print de captura float. Bacana. Então vamos usar isso para a gente pegar as informações da CPUE. Vamos lá? Então, veja só, recebendo captura e esforço do usuário, tá? Então vamos lá, primeira coisa, captura, né? Captura vai ser o que? Vai ser um input, né? Só que eu tenho que converter, tenho que transformar esse input num float. Então eu já posso vir aqui, ó, antes do input e colocar a função float, tá? Só que aí o input tem que ficar dentro da função float. Então eu vou abrir o parênteses aqui e fechar lá no final, tá? Ó. Então eu tenho agora a função float e a função input dentro dela. E aí lembra que eu posso colocar uma mensagem dentro do parênteses da função input? Então eu vou colocar aqui: digite a captura em toneladas. 2 pontos. E eu vou colocar aqui um print de captura, só para a gente ver, né, se deu certo. Vamos ver, executa, e ele fica esperando, ó, digite a captura em toneladas. Eu vou digitar 256 ponto, qual era o valor que a gente estava testando ali? 256.7. Beleza, já apareceu aqui, então tá ok. Agora, recebendo, aqui em cima eu recebi só captura, né? Então vou mudar esse comentário. Aqui embaixo é recebendo esforço do usuário. Esforço vai ser um número decimal, então float também. E dentro disso eu coloco o input. E aí eu posso colocar dentro da função input, nos parênteses, a mensagem que eu quero que apareça. Então vai ser digite o esforço em número de embarcações. 2 pontos. Aqui eu vou colocar um print aqui no final para aparecer esforço. O resultado, né? Vamos executar isso daqui. Então a mensagem, ok, está esperando eu digitar. Vou digitar o mesmo valor, 41. Então apareceu aqui 41, beleza. E agora basta fazer a CPUE, que vai receber, né, o valor da operação captura dividido por esforço. Captura dividido por esforço. Então a CPUE vai armazenar esse valor aqui, esse resultado. Captura dividido por esforço. E eu já vou colocar um print da CPUE aqui só para a gente ver se vai dar o resultado ok. Olha só, deu 6.26. Deu exatamente o mesmo resultado lá de cima, né? Então se deu o mesmo resultado, para que você fez isso, dos inputs, né, e tudo mais? Simplesmente porque agora eu posso vir aqui, ó, executar de novo essa célula aqui e colocar outro valor, 547. E aqui eu venho de novo na célula do esforço, executo ela e coloco outro valor para esforço também. Vai ser um esforço, agora o esforço vai ser menor, foi 23 de esforço, 23 embarcações. E aí, se eu executar de novo essa célula aqui da CPUE, ele vai recalcular com os novos valores. Vamos lá? Olha só, mudou o resultado. Agora o resultado é 23.78 toneladas por
embarcação, né? Então esse é o novo resultado da minha CBUE. Então, gente, com isso a gente finaliza nosso vídeo de hoje. Então a gente viu bastante coisa. Eu preciso que vocês treinem isso, pratiquem isso, mudem esses números e vejam os novos resultados acontecendo. É normal acontecer muitos erros nesse começo, vão aparecer vários erros. Você só tem que identificar qual que é o problema, né? Então, na maioria das vezes, vai ser um parêntese que você esqueceu de fechar, uma aspa que você esqueceu de colocar, uma vírgula onde era para ser um ponto, ou vice-versa, e assim por diante. Então, na maioria das vezes, vão ser erros bem simples, né? Que a gente vai pegando a manha com a prática. Então, a gente se encontra no próximo vídeo.